Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Diálogos de um Rabino. Esse programa tem o apoio da Helbor, da Rossetti e da Fullwood. Tem a comunicação e os trabalhos técnicos realizados por Jairo Roisen. Vou ler agora a abertura do encontro de hoje. Psicoterapeuta, orientador profissional, supervisor clínico e diretor da clínica Léo Freiman, de Psicologia e Orientação Profissional. Léo é especialista em Psicologia Educacional e mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Autor de mais de 20 livros educacionais, entre os quais se destaca a metodologia OPEE, Projeto de Vida e Atitude Empreendedora, utilizada atualmente por mais de 1.500 escolas, com mais de 250 mil alunos. Léo também é palestrante internacional, já ministrou cursos e conferências na Argentina, Espanha, Dinamarca, Suíça, Cabo Verde, Portugal, entre outros países. Há anos participa como convidado em programas nas principais emissoras de televisão do país, além de colaborar com matérias e artigos em revistas, jornais e websites. Seja bem-vindo, Léo Freiman. Que alegria estar aqui com você, Michel. Que bom ver o que você fez da sua vida, né? Existe uma frase de Emerson que diz: suas palavras não consigo ouvi-las, porque os seus atos falam alto demais. Então, o que você fez da sua vida, da sua carreira, onde você se colocou no mundo, me deixa muito emocionado, tendo sido seu orientador no Renascença. Então, é motivo de muita alegria poder estar hoje aqui com você. Obrigado, Léo. Obrigado por aceitar com generosidade esse convite. E eu vou começar da onde você indicou, para onde você apontou, que é o Renascença, quando você era nosso orientador. E na época, eu me lembro muito bem, você era já palestrante, e eu cheguei aí com o Patrick, com o Tuque, a assistir algumas de suas palestras sobre neurolinguística. E a gente ficava absolutamente encantado, fascinado, porque aquele assunto é muito intrigante. E eu me lembro de detalhes das tuas palestras até o dia de hoje. E são coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, eu me lembro quando você falava, por exemplo, que a gente não consegue processar o não, e aí você dava o exemplo do não pense no cavalo branco, e aí todo mundo pensava no cavalo branco, e não tem como você não pensar no cavalo branco. Então você ensinava como a gente falar as coisas de uma maneira positiva, dava dicas também mnemônicas de como a gente memorizar um grupo grande de informação. E aquelas tuas palestras me marcaram pessoalmente muito, e minha carreira, né? Então é muito legal, muito emocionante poder fazer essa conversa com você, e eu aproveito para te perguntar de que maneira, de lá para cá, a tua carreira foi direcionada. O que aconteceu de lá para cá em termos do que você fazia e do que você faz hoje? Bom, muito legal isso, Michel. Eu fui um garoto muito tímido na escola, muito inseguro na minha própria adolescência, e a partir do trabalho lá no Rena, eu ganhei a convicção de que nós somos o que fazemos das nossas circunstâncias. Eu me encantei muito com o trabalho que fazia com vocês lá, de orientação profissional, orientação sexual também. E lá, enquanto orientador, me encantei muito com a oportunidade de realmente fazer o trabalho de Viktor Frankl tomar proporções merecidas. O livro Em Busca de Sentido foi o que mais marcou a minha adolescência, o final dela, quando eu estava lá no final da faculdade. E eu estou contando tudo isso porque a obra de Frankl, para mim, fez uma grande revolução. De eu entender que o ser humano não é movido pelas circunstâncias, mas pela atitude que ele dá diante das circunstâncias, né? E em muitas festas e eventos judaicos isso é celebrado das mais diferentes formas. E se fala muito hoje sobre protagonismo, sobre atitude empreendedora. E, na verdade, o melhor casamento
do judaísmo com a psicologia é esse, é na libertação do ser, lembrando que nós somos o que fazemos de nós a cada pequena escolha. Então, isso dito, o que eu fiz com a minha carreira de lá para cá, nesses 30 anos que eu completo de formado como psicólogo, é realmente me tornar um guardião da certeza de que a vida vale a pena. A boa vida vale a pena. Então, hoje, por meio de palestras, por meio do meu atendimento clínico, por meio da escrita, em 2019 estive na ONU falando justamente sobre a metodologia de projeto de vida que eu desenvolvi. E para mim, Michel, tá lá, né, no Palais de la Nation, na ONU, em Genebra, falando sobre um caso de sucesso, que na verdade é a minha resposta às minhas dores. Eu não tive orientação para a escolha profissional, eu não tive uma aula sobre autoestima, eu não tive nada sobre felicidade, sobre autoconfiança, eu não aprendi nada sobre o que hoje se chama competência socioemocional. Mas tomei a decisão de provar de que essa ideia de que a gente só dá o que tem é uma tolice. O ser humano é o único que dá o que não tem, porque tem a centelha divina dentro de si. Uma planta, se eu pegar aqui essa pequena begoninha, essa planta já está com o destino pré-determinado, assim como essa caneta. Mas você e eu, não. Nós temos condições, mas nunca condenações. E esse é o meu trabalho, a minha missão, né? Sensibilizar, inspirar e, às vezes, orientar cada pessoa que eu puder nessa minha vida a lembrar que a gente tem condições, mas nunca condenações, porque a resposta última é sempre dada de dentro para fora. Agora, a internet, né, potencializou esse teu trabalho de uma maneira impressionante, né? Você tem muitos seguidores, você maneja muito bem esse meio. Isso foi a partir da pandemia ou começou antes ainda, a tua entrada no mundo virtual com tanta força? Já antes da pandemia, eu já tinha Facebook, já tinha o Instagram. Sem dúvida, durante a pandemia, se multiplicou a visibilidade, as minhas ações. Eu estou até aqui, eu tenho uma lembrança interessante disso. Quando começou a pandemia, Michel, o pessoal começou a pedir palestras sobre superação, sobre equilíbrio emocional, sobre como lidar com aquela situação. E eu pensei, falei, mas eu também não passei pela pandemia, não tem especialista em pandemiologia do ponto de vista emocional, né? O que eu vou fazer? E aí, por ser um psicólogo cognitivista, né? E o que é o psicólogo cognitivista? Posso contar isso por meio de uma história, né? Você, como rabino, também ama histórias, né? Tinha um prédio que tinha muitos cachorros. Curiosamente, naquele prédio, todo mundo amava cachorro. Só que tinha um vizinho que não gostava de cachorro. E na casa dele moravam 4 pessoas. Uma delas saía para o trabalho pela direita e pisava no cocô do cachorro. Ah, meu Deus, como é que vai ser? E agora? Vai estragar meu dia. Eu ficava todo ansioso. Será que eu volto para casa? Será que eu não volto? E aí mexia e tocava no cocô e sujava a roupa, enfim. Uma outra pessoa saía para trabalhar pela esquerda e, inevitavelmente, também pisava no cocô do cachorro. Ai, meu Deus, e agora? Será que é um sinal de que meu dia vai ser acabado? Ah, entrava num drama, depressivo, e agora? O terceiro saía para frente do prédio. Esses cachorros, eu vou acabar. Para que as pessoas têm cachorro? Suja a cidade, raivoso. Mas tinha um quarto, que era o psicólogo cognitivo, que ele saía por trás do prédio, às vezes pisava também e pensava assim, bom que eu estou de sapato. Né? Então, no fundo, o que a psicologia cognitiva nos ensina, e nisso ela se casa com a logoterapia, é que sempre entre o estímulo e a resposta nós temos algum grau de escolha. E a partir dessa percepção, Michel, eu comecei a perceber, eu tenho sim o que contribuir com essa pandemia. Porque é na hora difícil, na hora da desesperança, na hora do caos, na hora da dor, que o sentido da vida nos convoca a dar uma resposta. A gente fala de sentido de vida na hora que está tudo bem, que está com dinheiro no bolso, que está feliz da vida, que está ganhando campeonato.
Deus me ajuda, Deus gosta de mim, obrigado, meu Deus. Só que ninguém fala obrigado, meu Deus, quando vem a dificuldade. Ninguém fala obrigado, meu Deus, quando vem a dor. Mas a gente deveria. Obrigado, meu Deus, não pela dor, mas pela oportunidade que eu vou ter de superá-la. Obrigado, meu Deus, pela força que eu tenho ou pela fé que você pode me dar para enfrentar. Obrigado, meu Deus, por ser a minha companhia, talvez a única, nesse momento de desespero. Eu comecei a fazer muita live, Michel, para empresas, para fundações, para institutos, sindicatos, escolas. Eu tenho aqui, ó, isso aqui eram os meus rascunhos do que eu ia anotando, fazendo os resumos, que eu não sabia mexer ainda com Zoom, StreamYard, não sei o que lá. Tanto é que esses apontamentos todos viraram um livro que chama Superação e Equilíbrio Emocional, que vendeu muito, né, na pandemia, junto com as palestras, fazia as lives e vendia os livros. Então, eu, depois da pandemia, sem dúvida, peguei gosto, porque dá uma escala enorme, você potencializa muito. E mês passado, agora, eu passei de 1 milhão de seguidores entre Instagram e Facebook, uma média de 4,6 milhão de pessoas alcançadas mensalmente, né, com as postagens. Então, que legal. Isso me deixa muito feliz, acaba sendo minha forma de trazer alguma mitzvah, alguma boa ação ao mundo, fazer a minha contribuição, porque quem me segue é da presidente de empresa a profissional de limpeza. Tem diz que é muito legal, né? Do motorista de Uber a uma diretora de RH. E eu fico muito feliz de ter um público diverso. Eu não quero público gourmetizado, eu quero ser humano que está a fim de crescer e fazer o mundo crescer. Uma das coisas que você fala bastante nos teus vídeos é sobre a família, né? A importância da família como essa estrutura que dá para a gente a moldura para a vida. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bem, eu primeiro te convido aqui a gente pensar o que é família, né, Michel? Antigamente a gente tinha uma ideia de que família era pai, mãe, 2 filhos, cachorro e varanda. E hoje a gente já tem dezenas de configurações de famílias. A gente precisa entender que é pai, mãe, filho, é pai, pai, filho, é primeiro casamento junto com o segundo casamento, é um filho e um animal de estimação, enfim. A gente precisa primeiro desconstruir esse imperativo de que existe um único jeito certo de formar família. Segundo, que família é muito diferente de parentesco. O parentesco é o laço de sangue, é o traço gratuito da vida. Mas quem é família é quem se importa, que vem de importar, quem você porta dentro e quem você sente que porta dentro dele a sua pessoa, é aquele amigo, aquela pessoa, às vezes é o chefe, às vezes é um parceiro de trabalho, é um sócio. Você pode ligar a hora que for para contar uma coisa muito boa, muito ruim, a pessoa importa, ela fala, para, vou te ouvir. Agora não dá para falar, vou te ouvir. E família, além de importância, é confiança. É quem tem uma fiança, quem está fiado, quem tem um fio de conexão. Então, família não tem nada a ver com parentesco. Tem gente que às vezes é seu parente de sangue, mas não tem fiação nenhuma que te conecta a essa pessoa. Não tem valores em comum, não tem posturas comuns, não tem visão de mundo em comum. Então, a gente está caminhando hoje, Michel, no meu entender, para um modelo novo de familiaridade mais múltipla e mais fluida, baseada na praxis, baseada na realidade, na verdade. Tá? Por isso que hoje um pai, uma mãe, para educar um filho, vai ter que se importar e vai ter que se fazer confiável. Por isso que eu citei aqui o Emerson, quando ele diz, não escuta suas palavras, porque os seus atos estão falando alto demais. E os filhos cobram isso dos pais. Né? Hoje, o que a gente mais vê em família é abandono, mimo, superproteção e superficialidade. E as crianças estão chorando com isso. Hoje a gente vê, só para te dar um dado, 10 vezes mais depressão do que na década de 60. Hoje a gente vê depressão, ansiedade, falta de sentido, desconexão, um mimo enorme que muitas vezes é baseado no desejo do pai e da mãe
de criar um atalho, de no lugar de dar um limite, de dar a presença, de criar uma ação conjunta, de criar familiaridade, eu dou o brinquedo, eu dou o boneco, eu dou o dinheiro, eu deixo ir na festa com bebida alcoólica, eu deixo fumar cigarro eletrônico, é melhor fumar maconha dentro da minha casa. Esses são atalhos do ego do pai e da mãe, que está cansado, que muitas vezes está distraído, em nome do todo mundo, do hoje em dia, muitas vezes se desincumbem de ser o pai e a mãe. E aí o filho fica abandonado, desesperado, e tratado como coisa, se machuca. E aí isso nos remete diretamente à questão das mídias sociais e das telas, né? Que hoje eu sou pai, eu tenho 2 filhas, e o desafio de estabelecer limites é gigantesco, é enorme. Eu tenho certeza que todos os pais e educadores que estão escutando a gente, pais e mães, obviamente, qualquer que seja a configuração familiar, como você falou, das mais múltiplas, enfrenta esse mesmo desafio, né? Você, por um lado, fala, não, mas eu preciso dar um celular para o meu filho, porque todo mundo na sala tem celular e ele vai ficar fora do grupo, vai ficar fora das conversas, ele não vai ser convidado para nada, e se ele não tiver um celular, ou se ela não tiver um celular, eu preciso dar o celular, e aí dá o celular, e aí começa uma briga que não tem fim de como estabelecer um limite para esse celular, né? Como estabelecer um limite para essas telas. As lições de casa começam a ser cada vez mais também na frente da tela, então quando o filho está fazendo lição e quando o filho está no TikTok, quando o filho está se conectando com amigos, que é uma coisa importante e saudável, mas que também deve ter um limite, quando isso passa a prejudicar o funcionamento normal da criança, né? Quais são as dicas que você tem para dar em relação a esse desafio gigantesco que eu vivo e que todo mundo vive? Michel, é indesculpável o que se está fazendo hoje com as crianças e com adolescentes. É indesculpável quanto essas crianças e adolescentes estão cada vez mais viciadas. Dizer que é difícil é muitas vezes um atalho para simplesmente, com serenidade, dizer claramente ao filho, filho, este equipamento você vai usar por 1 hora por dia, pronto, mais que isso não vai usar, pronto, e o resto deixa na caixinha do detox. Por que é tão difícil? Porque muitas vezes o que está em jogo é o narcisismo do pai e da mãe. O que está muitas vezes em jogo é o desejo de ser legal. E um pai e uma mãe que tem esse desejo irrefreado de ser legal passa a não ser leal. Leal ao seu papel, leal a Deus, leal ao que é saudável. Porque educar um filho não é sobre fazer o que eu tenho vontade, nem o que eu estou motivado. A vida boa, Michel, você sabe disso, você é um líder espiritual, a vida boa não é baseada nem na vontade, nem na motivação, e sim num propósito. Porque, de novo, só o ser humano é capaz de, eu tenho vontade, mas não é bom, então não faço. Não tenho vontade, mas é bom, então eu faço mesmo assim. Isso é função de pai e de mãe, isso é função do adulto. A criança não tem a córtex órbito-frontal, essa área do cérebro que fica atrás da testa, que é o freio moral, que é a sede da perseverança, que é a sede da atitude empreendedora, que é a sede do foco. A criança não tem, mas o adulto tem. Então, de novo, em nome de ser legal, em nome de ser amado pelos filhos, os pais estão comprando atalhos indesculpáveis, porque vício, Michel, tanto faz vício de açúcar, vício de álcool, vício de jogo ou vício de tela. Então, sim, precisa ter um não dentro de casa. Porque todo não é um sim. Não para a tela é sim ao contato. Claro que vai dar mais trabalho pegar e ligar para 2, 3 pais e falar, escuta, olha, tem um livro do Michel Desmongers, que chama Fábrica de Cretinos Digitais, tem 500 estudos científicos mostrando que nossos filhos precisam conviver, eles precisam se olhar, eles precisam jogar bola, eles precisam caminhar, eles precisam usar o corpo. Não é igual uma relação de tela de uma relação olho no olho. E talvez essa revolução comece com 2, 3 pais
combinando entre si, escuta, vamos estudar esse assunto, escuta, vamos entender do que a gente está falando. A gente está viciando nossos filhos, a gente está enlouquecendo as nossas crianças. E ter o contato com a escola, se a escola também, por cegueira, por anestesia, também, ou por marketing hoje, está ali, tudo aula no tablet, lição no tablet. E os maiores gênios da humanidade, os maiores gênios, vieram ao mundo como? Papel e lápis. E a gente fica hoje com esse afã marqueteiro, que é extremamente nocivo, de tablet, de celular e game. Isso é horroroso. E não é o Léo que está falando, não é um palpite do Léo. Pegue o livro do Michel Demurger, Fábrica de Etiquetas Digitais, você vai ver, Michel, que o QI está diminuindo, que as habilidades dos games não são transferíveis para a vida. O cara ficar lá jogando Mario Bros não vai fazer dele um bom engenheiro, um bom arquiteto, capaz de tomar decisões. Não é transferível. E te digo mais, para tranquilizar teu coração de pai, não tem um estudo na Via Láctea que mostre que criança que ficou com horário, com regra, com limite em relação ao celular, se tornou mais infeliz. E tem dezenas de estudos mostrando que o uso abusivo das telas a torna mais infeliz. Falo de novo, não tem nenhum estudo científico que comprove essa ideia de que o filho ficar sem o celular, ou que ele tem horário para usar o celular, ou que ele tem um limite, vai deixar o teu filho mais infeliz. Não vai. O contrário é verdadeiro. Agora, esse é um desafio adulto também, né? É o desafio do ego do adulto. O ego do adulto que quer ser legal, o ego do adulto que também não aguenta, porque se você pegar amigos da tua idade, também senta no médico para esperar, celular, tá no ônibus, celular, tá no metrô, celular. Todos estamos muito propensos a esse vício. Por quê? Porque a gente vem desaprendendo a olhar no olho. A gente vem desaprendendo, e a pandemia, claro, que extrapolou isso, a gente vem desaprendendo a estar presente. Pode reparar, as pessoas estão em reunião hoje, Michel, elas ficam assim. O que está acontecendo? Ela está falando com você, mas ela já está fazendo a lista do mercado, mandando WhatsApp, entrando não sei aonde, fazendo mais não sei o que lá. Só para te dar um dado pequeno. Deixar outros aplicativos abertos enquanto você manda o e-mail, você perde cerca de 10 pontos de QI. Mas é muito. Eu vou te dar um dado. Fumar maconha, você perde 4. Ou seja, eu fiz um post ontem sobre isso no meu Instagram. Nós estamos caminhando para uma demência digital generalizada. Está todo mundo ficando fora do eixo. Tanto que você faz reunião, você combinar A de tarde, ninguém mais lembra o que combinou. As pessoas leem um texto de uma folha, meia hora depois já não lembram mais o que viram. Porque não é igual você assistir um jogo de basquete pelo celular e você jogar basquete, entende? É isso que a gente não está percebendo. Tem um livro do Franklin Foer que chama A Humanidade que Não Pensa. E é muito sério o que está acontecendo. A gente está virando pessoas avatar. A gente está virando zumbi, Michel. Isso é muito sério. O que a gente precisa fazer? Praticar presença. Eu estou jantando. Eu estou conversando, eu estou ali. Eu estou dando essa entrevista, eu estou focado. Eu vou começar com você, eu desabilito meu WhatsApp aqui. Porque eu não quero ser interrompido, eu quero estar aqui presente. Isso, inclusive, aumenta a nossa felicidade. Presença e felicidade são totalmente conectadas. Entende? Isso vale para a hora de namorar, isso vale para a hora de rezar, isso vale para a hora de fazer atividade física. Te dou um exemplo simples, tá? Se você fizer atividade física 100% conectado com o teu corpo, com a musculatura que você está utilizando, você tem um ganho de 37% a 42% a mais de desenvolvimento muscular. Ao passo que se você ficar fazendo atividade física pensando em outras coisas. E a gente está desaprendendo a estar presente. A gente vê muita gente fazendo atividade com fone de ouvido e trabalhando ao mesmo tempo, né, e conversando, e ouvindo música, ouvindo podcast e tal. Né? Porque é interessante para os meios de comunicação nos fazer acreditar que somos multitarefa.
E a gente pode até ser multitarefa, a gente pode até fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nós não somos multifoco. E nesse processo de prestar atenção no Michel, fazer a compra do mercado, mandar um WhatsApp, responder o e-mail, comer, ouvir música, nesse processo eu perco quase metade do meu foco e do meu humor. Então eu fico mais mal-humorado, mais estressado e menos eficaz, e menos feliz, consequentemente. O simples ato de decidir que o que eu estou fazendo é a coisa mais importante da minha vida naquele momento, que a pessoa com quem eu estou falando é a mais relevante da minha vida naquela hora, já muda muito o nosso rendimento, o nosso aproveitamento. E, de novo, isso é tarefa de pai e mãe. Organizar a vida de um filho, de uma filha, desse jeito. Volto a dizer, você ligar para 2, 3 pais de amigos, começar essa revolução pequena. Você pegar a Rosa Parks, né? Você pegar Martin Luther King, você pegar Helen Keller, se você pegar as pessoas que mudaram o mundo, o próprio Viktor Frankl, você pegar Janusz Korczak, você pegar qualquer personalidade, judaica ou não, ela mudou o mundo com uma pequena ação, com uma pequena atitude. É você fazer um pacto com mais 2 famílias, falar, nossos filhos vão ter até 1 hora de tela por dia, elas precisam brincar, elas precisam se ver, elas precisam estudar juntas, elas precisam conviver. A gente não pode ser conivente com o vício cibernético que a gente está levando nossos filhos a ter. É indesculpável, isso é insalubre, está errado. Veja, outro dia eu dei para uma mãe um exemplo, Michel. Pergunto para você como pai. Vamos imaginar que a tua filha estivesse agitada num restaurante. Você daria uma taça de vinho para ela se acalmar? Não. Que idade tem tua filha com mais idade? Está com 13. 13. Vamos imaginar que ela estivesse meio agitadinha e tal. Você não daria uma tacinha de vinho? Filha, toma aqui um Merlot, vai, caprichadinho. Não. Por que não? Porque é cedo demais. É errado. É imoral, propende ao vício. Está errado. Sobre vários ângulos. Moral, biológico e espiritual, certo? Certo. Qual a diferença de dar uma taça de vinho e dar um celular para ela? Acho que a diferença está na sociedade, na maneira como a sociedade aceitou um vício em detrimento do outro. Né? Percebe? Mas é vício. É vício. Entende? É vício. E aí, é o que eu sempre falo, é difícil educar. É preciso criatividade, é preciso humildade, é preciso pesquisa, é preciso se abrir a possibilidades, é preciso ver como fazem esses pais ou essas mães que conseguem. Como eles criaram uma conexão diferente com esse filho? Dá trabalho pesquisar oportunidades. E aí, para não ter o trabalho de encontrar uma maneira de fazer dar certo, é mais fácil dizer assim, não tem jeito, não adianta, já tentei de tudo. E, Michel, nós nunca tentamos de tudo. Porque o meu tudo, ele vai até aqui, até onde eu enxergo. Mas eu não estou enxergando lá atrás, a minha estante, você está. Por isso que um pai precisa de outro, uma mãe precisa de outro, um pai precisa de um professor, de um psicólogo, de um rabino, do cabeleireiro. Nós precisamos ter essa curiosidade. Confúcio, um pensador muito importante oriental, ele falava: quem pergunta é tolo por 5 minutos. Quem não pergunta é tolo a vida toda. Ou seja, quem pergunta por 5 minutos pode parecer um mico. Entre em contato com a dúvida, não sabe como fazer e uma hora aprende. Quem não pergunta é tolo para sempre. Nós precisamos nos livrar das falsas ilusões narcisistas, dos atalhos que muitas vezes nos acomodam em uma existência triste e pobre, espiritualmente falando. E aí, você fala em um dos teus vídeos sobre limites que essas pesquisas estabelecem conforme as diferentes idades. E eu queria que você trouxesse isso para cá, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Claro que cada criança é um universo e cada família é uma dinâmica, mas pelo jeito existem traços comuns que podem ser estabelecidos. Francis Bacon, um filósofo do século XVIII, Michel, ele falava o seguinte: nature to be commanded must be obeyed. Ou seja, para eu comandar a minha sede, eu preciso obedecê-la.
Para eu me tornar um mestre na humanidade, eu preciso entender que eu sou humano. Então, a verdade é que cada criança é uma, mas hoje se sabe que até 6 anos de idade, zero tela. Zero tela. A criança precisa brincar, escalar, desenhar, correr, cair, levantar. Ah, Léo, mas dá para ter meia hora de desenho? Se puder não ter, melhor. Agora, tem que ver que desenho é esse. Porque muitas vezes, mesmo em canais teoricamente voltados ao mundo infantil, tem conteúdo voltado a cigarro, a questões morais super debatíveis, sexualização precoce, violência e muito mais. Então, no mundo ideal, até 6 anos de idade, zero tela. De 6 a 12, até 1 hora de tela. De 30 minutos a 1 hora de tela. Após 12 anos, 1 a 2 horas de tela. That's it. E tem sim que estabelecer um diálogo com a escola, caso a escola esteja nesse modismo marqueteiro míope de passar todas as tarefas pela internet. Muitas vezes a escola, movida pela melhor intenção, acaba direcionando, né, as famílias, as crianças, os adolescentes a estudar tudo por tela, porque desconhece, não é porque faz, porque é ruim, mas muitas vezes porque parece chique, parece moderno, parece bacana, só que é ruim, é um desastre, tá? Tanto é que no livro do próprio Michel Demurger ele fala, estudos do PISA, né, o programa que mede internacionalmente os scores de aprendizado de vários países, os países que mais investirem em eletrônico são os que menos melhoraram o estudo. Simples assim. Então, é estabelecer um diálogo. Fala, olha, dona diretora, quero aqui trazer uma contribuição, ter aqui esses estudos todos, né? Eu entendo que faça sentido ter um complemento dos estudos no caderno, dos estudos que o professor passou na internet, mas não como substituição. Te dou um exemplo, como eu já te falei. Se você levar tua filha numa hamburgueria, isso não vai fazer dela uma chefe de cozinha. E a gente está confundindo que o filho mexer bem com o computador vai torná-lo preparado para lidar com os novos tempos. Nos novos tempos, equilíbrio emocional, autoconhecimento, foco, atenção, capacidade de bons relacionamentos. Esses são os grandes diferenciais dos novos tempos. Isso o Yuval Harari fala também, né, quando ele fala dessa substituição que está tendo das profissões pelas máquinas, né, fala que o principal aprendizado que a gente precisa ter é aprender a aprender. Na hora que a gente puder aprender a aprender, a gente vai se dar bem, a gente tem o nosso futuro profissional garantido, né? E isso não é uma linguagem de computador específica que vai te ensinar, mas é a vida, é a possibilidade de conviver com pessoas, quanto mais diversas e diferentes, melhor, é a possibilidade de ter jogo de cintura e flexibilidade, é a possibilidade de ter persistência, de ter foco, como você fala. Tem uma lenda judaica que diz que o discípulo perguntou para o mestre qual é a coisa mais importante do mundo. E aí o mestre falou, a coisa mais importante do mundo é o que eu estiver fazendo naquele momento. Né? Essa é a coisa mais importante do mundo. Né? E se a gente puder trazer isso para a nossa vida como um exercício cotidiano, então a gente está protegido, mais forte para enfrentar esse futuro que é sempre desconhecido. A ideia de tentar saber o que vai acontecer amanhã não é possível, não dá, mas dá para estar melhor preparado para esse desconhecido. E a maneira de estar melhor preparado para esse desconhecido é esse exercício de interação e de foco e de humildade, né? Quando você fala sobre a pergunta, né? Você tem que ter humildade para reconhecer que ninguém sabe de tudo, né? Que a gente precisa perguntar. Essa semana também li uma interpretação lindíssima, lindíssima, quando Moisés fala, Léo, você pode usar isso nas suas palestras, tenho certeza que vai fazer sentido. Quando Moisés fala para Deus, eu não vou falar com o faraó, porque eu não consigo falar, eu tenho um problema de fala. Aí Deus fala o seguinte, eu vou te colocar como Deus diante do faraó, e vou colocar o teu irmão para ser o teu intérprete, para falar por você.
E aí todo mundo tenta entender o que que é isso, o que que significa Moisés sendo Deus diante do faraó. E a maior parte das interpretações vai na linha de que Moisés vai mostrar muito poder, né? Mas tem uma interpretação linda, linda, linda que eu li recentemente, que é o contrário, que Moisés ser Deus diante do faraó é mostrar para o faraó que ele também precisa de ajuda. Ele ter o irmão dele como intérprete. Na hora que ele tem o irmão dele como intérprete, como uma pessoa que vai falar por ele, que vai ajudar ele, porque ele tem um problema de voz, e ele aceita que ele tem limites, então ele se torna Deus. Então, se tornar Deus, olha que coisa maravilhosa, é aceitar as nossas limitações. E Deus também precisa da gente para falar. A gente não ouve a voz de Deus sem os profetas. A gente não ouve a voz de Deus sem os livros sagrados. A gente não ouve a voz de Deus sem ajudas, sem intermediários. Então, todos nós estamos nessa mesma situação. Todos nós precisamos uns dos outros. A diferença está entre os que admitem e os que não podem aceitar essa fraqueza. E a hora que a gente aceita essa fraqueza, então a gente fica forte e se torna Deus. Porque a gente é capaz de saber quais são nossos limites. Não é lindo? Perfeito, demais isso, né? Se você pensar, né, Michel, uma das diferenças dos competentes e dos incompetentes é que os incompetentes se acham ótimos, né? E aí, eu sou um vendedor maravilhoso, o cliente que não sabe comprar, eu sou um pai maravilhoso, meu filho que não escuta, as crianças de hoje que não têm limite. Não, é a gente parar de terceirizar, é a gente olhar para dentro da gente, o que a gente sabe, e fazê-lo com maestria, e exatamente o que você falou, não sei, vou procurar um rabino, vou procurar o professor da escola, vou procurar um livro, um canal do YouTube, um psicólogo. Isso não faz de mim fraco, isso faz de mim humano. Né? É o que eu falo sempre. Gente trata gente com gentileza. Se a gente começar a se tratar com mais gentileza, já é um grande passo. Porque, Michel, a hora que a mãe, o pai, aceita dentro da sua própria casa que o filho tenha um comportamento que ele sabe que é errado, essa mãe, esse pai não está se tratando com gentileza. Na hora que um pai e uma mãe vê um filho de madrugada olhando no celular e ele sabe que aquilo faz mal para o sono, mas ele já não quer falar para não brigar, esse pai está se humilhando ao aceitar dentro de casa algo que ele não se sente orgulhoso. E aí é a hora de eu procurar, volto a dizer, pode ser um médico, pediatra, pode ser um psicólogo, pode ser um rabino, professor, um outro pai, né? Deixa eu procurar um livro. As pessoas mais incríveis do mundo, elas são extremamente humildes. Isso vale para a arte, para a ciência, para o esporte, para a música. Eu atendo há 30 anos no meu consultório e eu tenho tanto a aprender, e cada vez eu aprendo tanto com pacientes, você me conta histórias, eu às vezes vejo tuas prédicas aqui e ali, eu vejo, né, cursos que eu faço da Cabala, eu acabei esse ano minha terceira pós-graduação em Ciência da Felicidade com o Tal Ben-Shahar, e eu falei, nossa, quanta coisa eu nem conhecia, e é tão gostoso aprender, só que a gente vive hoje um mundo, né, das redes sociais, e que todo mundo quer estar tão certo, todo mundo quer estar tão resolvido, tão bonito na fita, como a gente fala, que a gente está desaprendendo esta que é talvez a principal ferramenta da nossa evolução. A curiosidade, a abertura ao novo, a humildade. Todo mundo fala muito de força, garra, determinação. Talvez isso tudo seja bem menos importante do que humildade, gentileza, bondade, compaixão, que começa com um pai e uma mãe, Michel, terem isso consigo mesmos. Sabe por que eu vou comprar para o meu filho o iPhone 14 Pro Max e eu estou usando o 9? Por que eu vou dizer sim quando eu quero dizer não? Por que eu vou dizer não quando eu quero dizer sim? Porque é só a hora que o pai e a mãe se respeita que os filhos passam a respeitá-lo. Uma vida um pouco menos instagramável e mais feliz, né? Exato. Obrigado, Léo. Obrigado por essa conversa deliciosa. Eu tenho certeza que tem material aqui para a gente repetir esse papo logo, se você estiver disponível. Quantas vezes você quiser, Michel. Volto a dizer, eu gosto demais de você, do seu trabalho, da sua pessoa, do que você fez da sua vida. Conte comigo quantas vezes você quiser.
Muito obrigado. Um abraço muito grande. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco durante esses minutos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube. Visitem as mídias sociais de Léo Freiman. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Até a próxima.